muito feliz que a nossa igreja, que os nossos irmãos desenvolvam cada vez mais os seus talentos e as suas habilidades. Nós falamos sobre isso nos últimos dias, né? Deus capacita, Deus dá habilidades. E Deus tem tocado vários irmãos aqui na nossa igreja, abençoado, dado habilidades, graça. E nós louvamos aí por isso. Então vamos orar para a vida na frente. Amém? Oi, Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela vida do Mateus. Nós queremos colocar a tua presença neste momento e te agradecer. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Pedimos que o Senhor use a sua vida, use a sua boca, o seu coração para falar a palavra do Senhor, para pregar a palavra do Senhor e que sejamos edificados pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Como vocês sabem, nós estamos em uma série de mensagens que tem o tema Eu e a Igreja, um chamado ao crescimento espiritual. E como o Lucas sempre nos lembra, a visão da nossa igreja é ser uma comunidade de fé, esperança e amor. E por isso, a partir de hoje, nós vamos ter 3 mensagens na sequência sobre esses temas: fé, esperança e amor. E hoje a gente vai começar falando sobre fé. O tema da mensagem de hoje é vida à fé. Para isso, eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias, primeiramente em Romanos, capítulo 3. Depois nós também vamos ler o texto de Tiago, capítulo 2, mas vamos começar por Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 20. Romanos 3, 20. Vai ser assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que fez fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém que não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Agora nós vamos ler Tiago capítulo 2, dos versos 14 ao verso 26.
Tiago 2, versículo 14. Está escrito assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco e porque o Senhor fala conosco através da tua palavra, Pai. Que nessa noite, isso que o Senhor nos ensina possa nos edificar e fortalecer a nossa fé, Pai. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se vocês prestaram bastante atenção nesses dois textos que nós lemos, parece que tem uma coisa estranha entre eles. Parece que tem alguma coisa entre o que Paulo e Tiago escrevem que não bate. Enquanto Paulo diz que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei, Tiago afirma que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. E ainda por cima, os dois dão o mesmo exemplo de Abraão e citam o mesmo texto bíblico que está lá em Gênesis 15:6, que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Mas enquanto Tiago pergunta: por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Paulo diz que Abraão creu em Deus, que é quem justifica o ímpio, e que a sua fé foi lhe atribuída como justiça. E agora, será que tem uma contradição na Bíblia? Será que a gente descobriu que tem alguma coisa errada na palavra de Deus? Será que Paulo e Tiago acreditavam em coisas diferentes a respeito da fé, das obras e da justificação, e eles estão combatendo um ao outro com as suas cartas? Essa aparente contradição nos escritos de Paulo e de Tiago não é uma coisa recente. Muitos estudiosos, através da história da igreja, debateram esse tema justamente por causa dessa aparente contradição entre o que Paulo e Tiago falam sobre fé e obras. Um dos exemplos mais conhecidos aconteceu durante a Reforma Protestante. Lutero chegou a dizer que a carta de Tiago era uma epístola de palha. Ele dizia que ela não tinha a mesma solidez que as cartas de Paulo. Ele, inclusive, chegou a questionar se Tiago deveria ou não deveria fazer parte da Bíblia. Já Calvino, ele aceitava plenamente a carta de Tiago e dizia que não tinha nenhuma contradição com Paulo. Mas, mesmo assim, ele falava que Tiago era mais econômico em proclamar a graça de Cristo que conviria um apóstolo a ser. Então, ele também tinha algumas dúvidas a respeito do que Tiago falava sobre justificação.
É compreensível o motivo deles pensarem assim. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que Lutero, por exemplo, ele viveu muitos anos como um monge. E ele acreditava que agradar a Deus significava cumprir todas as exigências que eram impostas a ele pelos seus superiores. E como ele ainda, naquele momento, não compreendia totalmente as Escrituras, ele vivia muito angustiado por causa disso. Ele carregava um peso muito grande no coração dele. Ele se sentia muito culpado. E ele achava que qualquer falha que ele cometesse faria Deus, em algum momento, chegar e destruir ele com a sua ira e com a sua justiça. Mas tudo mudou quando ele compreendeu nas cartas de Paulo que nós somos justificados pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Aquilo foi uma libertação enorme para Lutero e foi um alívio dessa carga que ele carregava. Mas agora pense, Lutero tinha todo esse peso no coração dele antes de ele estudar as cartas de Paulo e ler sobre a justificação. E de repente, depois dessa experiência de libertação desse fardo que ele carregava, ele se depara com a carta de Tiago, que diz que uma pessoa não é justificada somente pela fé, mas também pelas suas obras. A resposta óbvia dele para isso foi que isso não pode estar certo. Essa carta não pode ter o mesmo peso das cartas de Paulo. Talvez Tiago não entendeu direito o que era justificação. E não me entendam mal. Eu não estou falando mal de Lutero e de Calvino. Eles foram, assim como outros reformadores, foram muito importantes para conduzir a igreja de volta ao evangelho verdadeiro, numa época onde a igreja pregava que para sermos justificados a gente tinha que fazer boas obras, cumprir uma série de penitências e uma série de imposições. E eles foram muito importantes para lutar contra esses abusos que aconteciam naquela época, através do ensinamento de Paulo sobre a justificação. E é por isso que eles focavam tanto nesse tema. Mas eles leram Paulo justamente com os olhos que eles tinham daquela época, no contexto que eles viviam. E além disso, eles também não tinham todos os recursos históricos e teológicos que hoje nós temos acesso para interpretar melhor a Bíblia e entender com mais precisão o que Paulo e o que Tiago estavam falando especificamente sobre esse tema. Mas aí fica a pergunta. Agora que a gente tem mais recursos teológicos, que a gente tem mais conhecimento histórico, a que conclusão a gente chega sobre essa questão? Será que Paulo e Tiago realmente estavam se contradizendo a respeito do que eles falavam sobre fé? Mas antes de responder essa pergunta, a gente precisa definir uma coisa muito importante. O que é fé? Alguém pode até pensar agora que é fácil. Fé é acreditar. Ou dar uma resposta mais crente. Fé é crer em Deus. Mas será que é isso que a Bíblia nos ensina sobre fé? Os irmãos não precisam abrir as suas Bíblias, mas eu vou ler alguns versículos de Hebreus 11 e um trecho de Romanos 4. Está escrito assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia.
Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um homem só, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Esse capítulo de Hebreus, vocês podem ler por inteiro em casa depois, ele cita diversos outros exemplos de fé. Mas, além da definição que ele dá de fé nos 2 primeiros versículos, eu quis trazer só o exemplo de Abraão, porque é o mesmo exemplo que Paulo e Tiago também usam nas suas cartas. E justamente sobre a fé de Abraão, Paulo também diz o seguinte em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Não precisam abrir. Abraão, esperando contra esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Existem diversos outros textos na Bíblia a respeito de fé e de exemplos de pessoas que tiveram fé. Mas hoje nós vamos nos concentrar nesses 2 textos, de Hebreus e Romanos, porque eu acredito que com eles a gente pode construir um conceito bem bíblico do que é fé. Através de Hebreus a gente pode concluir o seguinte: primeiro, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou como está escrito em outras traduções da Bíblia, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ou a fé é o que dá segurança às nossas esperanças. Segundo, a fé é a convicção dos fatos que não se veem. Em outras traduções está escrito, a fé é o que nos dá convicção das coisas que não vemos, ou a fé é o que nos traz convicção a respeito das coisas que não conseguimos enxergar. Terceiro, a fé é entender que Deus é o Criador do universo. Afinal, nenhum ser humano viu isso acontecer. Nós acreditamos nisso porque nós temos fé na palavra de Deus. Quarto, fé é acreditar que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quinto, fé é obedecer a palavra de Deus, mesmo quando nós não sabemos aonde essa obediência vai nos levar e nem as consequências dela. Sexto, fé é acreditar na promessa que Deus fez por meio da sua palavra e aguardar o seu cumprimento, não importa quanto tempo isso leve. Sétimo, fé é acreditar na palavra de Deus, pois Ele é fiel ao que promete, mesmo quando isso parece impossível. E oitavo, fé é crer que Deus é poderoso e fiel à sua palavra, mesmo quando nós passamos por provações. E através do texto de Romanos, a gente pode concluir mais 4 coisas a respeito da fé. Primeiro, fé é esperar contra a esperança. Em outras traduções diz que fé é manter a esperança, mesmo quando não há motivo para isso. Eu acho que esse é um dos aspectos mais difíceis da fé. Segundo, fé é acreditar na palavra de Deus, mesmo quando estamos fracos
cansados e até mesmo doentes. Terceiro, fé é não duvidar daquilo que Deus prometeu por meio da sua palavra e se fortalecer por meio dessa fé. E quarto e último, a fé é estar plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Notem que a fé está sempre intimamente ligada à palavra de Deus. Fé não é acreditar em qualquer coisa. E não é só acreditar que Deus existe. É essencial que a gente acredite que Deus existe, para se aproximar dele, como o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 nos diz. Mas, acima de tudo, de acordo com esses textos que nós lemos, a gente pode resumir a fé em duas afirmações. A primeira é que fé é acreditar que a palavra de Deus é verdadeira em tudo o que ela diz. E isso inclui acreditar que Deus existe, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor de toda a história, Ele é o Senhor das nossas vidas. E acreditar também na vida, nas palavras e na obra de Jesus, e que é por meio da cruz que a justiça de Deus é satisfeita e que pela sua graça, mediante a fé, nós somos justificados e somos salvos. E a segunda coisa é que fé é ter plena convicção de que Deus é fiel e poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu de acordo com a sua palavra. Mesmo quando todas as coisas ao nosso redor parecem dizer o contrário. Como eu disse, eu estou enfatizando bastante que a fé é crer de acordo com a palavra de Deus. Primeiro porque é isso é verdade, mas também porque existe muita distorção sobre o que é fé. E por isso eu vou fazer um pequeno adendo agora para dizer o que não é fé. É importante que a gente entenda que a fé não é simplesmente ser otimista e não é ter pensamento positivo sobre as coisas. Quantas vezes a gente ouviu pessoas e até mesmo pregadores dizendo por aí que se a gente quiser muito alguma coisa, a gente tem que ter fé para aquilo acontecer. Só que isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Não tem nada a ver com a fé que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, alguém pode dizer que se você quer muito um carro, se você acreditar muito, Deus vai te dar. Deus pode te dar? Pode. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa que Ele quiser. Mas não importa o quanto desse tipo de fé você tenha, talvez você vai ficar andando a pé o resto da vida. Porque isso não é fé. Isso é só pensamento positivo. A fé verdadeira, ela está intimamente ligada à palavra de Deus. As coisas que Deus prometeu na sua palavra, a gente não precisa ter dúvida nenhuma. Com certeza, Ele vai cumprir. Pode não ser do jeito e nem no tempo que a gente imagina que elas vão acontecer, mas se Deus prometeu na palavra, elas vão acontecer. Quanto às outras coisas, a gente tem que ter fé que Deus é bom, que Deus pode fazer o que Ele quiser, pode nos dar o que Ele quiser, que Ele é misericordioso, que Ele conhece as nossas necessidades e a gente pode, através de Jesus, pedir para Ele qualquer coisa. E se Ele quiser, se estiver de acordo com os planos dEle e for para a honra e glória dEle, Ele também nos dá. Por isso é tão importante a gente estudar a Bíblia, porque muitas vezes a gente tem fé em um monte de coisas que não são a fé de verdade. E a gente acaba decepcionado, até mesmo com Deus. Quando, na verdade, muitas vezes Deus nunca prometeu aquelas coisas que a gente acha que Ele prometeu. Mas, enfim, fechando esse adendo sobre o que não é fé, nós vamos voltar sobre a questão de Paulo e Tiago. Quando nós lemos aqueles textos da carta de Paulo aos Romanos e da carta de Tiago, que parecem que tem essa contradição a respeito da fé e obras, a gente nota que o ponto central do que eles estão falando é justificação. Parece que Paulo diz que a justificação é somente pela fé,
E Tiago diz que a justificação é pela fé e pelas obras. Mas o que é a justificação? Eu vou começar lendo um pequeno trecho da carta de Paulo aos Gálatas, onde ele trata basicamente do mesmo assunto abordado no texto de Romanos. Está escrito assim: nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui está bem enfatizado o que Paulo quer dizer. Ele repete 3 vezes que a gente não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé. Isso está escrito em Gálatas 2, do 15 ao 16. Imaginem a seguinte situação. Deus, ele é o juiz num tribunal. E ele é um juiz que é justo. Ele sempre dá sentenças corretas e justas. E ele é um juiz que é incorruptível. Ele não é como um juiz humano que pode ser subornado por alguém para dar uma sentença a favor de uma pessoa. Deus, ele é o juiz perfeito. Ele julga todos sempre sem nenhum erro. As sentenças que ele dá sempre são exatamente o que cada pessoa merece. E justificação é quando Deus, nesse seu tribunal, ele declara uma pessoa justa. Mas percebam que ele não declara uma pessoa justa porque ela nunca pecou. Ele faz isso porque a justiça de Cristo foi atribuída a essa pessoa pela fé. E isso é justificação. Em vez de declarar uma sentença de condenação, um juízo ou um castigo sobre alguém acusado de um pecado contra ele, Deus declara que essa pessoa é justa. E a questão entre Paulo e Tiago é exatamente essa. Como Deus declara alguém justo? É pela fé ou é pelas obras? Para nós entendermos isso, a gente precisa compreender o contexto das cartas de Paulo aos Gálatas e aos Romanos. Se nós lermos os capítulos anteriores de ambas essas cartas, principalmente da carta aos Gálatas, nós vamos ver que Paulo explica o motivo de ele estar tratando esse assunto e por que ele enfatiza tanto a justificação pela fé e não pelas obras. Jesus, ele veio ao mundo como um judeu, porque o povo que Deus separou entre as nações da terra para ser o seu povo foi o povo judeu. Ele nasceu, ele cresceu e ele desenvolveu o seu ministério entre os judeus. Inclusive no início, quando Jesus enviou pela primeira vez os seus discípulos para pregarem o evangelho, ele disse para eles irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aos judeus. Porque esse era o povo da aliança histórica de Deus. E depois que esse terreno fosse preparado entre os judeus, aí sim o evangelho deveria ser anunciado aos gentios. E quem eram os gentios? Eram os não-judeus. Todas as pessoas que não faziam parte do povo de Israel são os gentios. Biblicamente, nós hoje somos os gentios dentro desse conceito. Nós não fazemos parte do povo de Israel, mas nós fomos alcançados pela graça do Senhor para fazer parte do seu povo, como gentios. Os judeus, eles eram muito orgulhosos de serem o povo escolhido de Deus. E por isso, em muitos aspectos, eles desprezavam os gentios. Até certo ponto, isso teve uma finalidade positiva, porque ajudou a preservar o povo de Deus da influência das nações que não serviam ao Senhor. Em alguns momentos na Bíblia, Deus, inclusive, diz para o seu povo não se misturar com os gentios, justamente para preservar eles como o povo escolhido do Senhor. Mas também era possível que um judeu se convertesse e passasse a fazer parte do povo judeu. Só que para isso acontecer, ele precisava começar a seguir uma série de práticas
que distinguiam os judeus dos outros povos. Algumas dessas práticas eram guardar o sábado, obedecer às leis alimentares e de pureza cerimonial, e, no caso dos homens, serem circuncidados. Essas coisas nós chamamos de marcadores étnicos. Elas são práticas que identificam o povo judeu e diferenciam eles dos outros povos. O que isso significa? Que mesmo quando um judeu ele morava fora de Israel, todos ao seu redor sabiam que ele era um judeu, porque ele guardava o sábado, ele não comia uma série de alimentos, e no caso dos homens, todos eram circuncidados. Inclusive, os grupos de judeus que viviam fora de Israel, eles não faziam nem mesmo refeições com os gentios. Quando nós lemos os capítulos anteriores de Romanos e Gálatas, nós conseguimos perceber que estava acontecendo uma coisa incomum nessas igrejas. Em algum momento depois que Paulo tinha plantado essas igrejas, apareceu um grupo de cristãos judeus naquela região e começou a ensinar que os gentios que se convertiam ao cristianismo, eles tinham que começar a seguir essas práticas para fazerem parte do povo de Deus. Essas pessoas, elas acreditavam na obra de Jesus. Elas acreditavam no sacrifício de Jesus. Mas elas pregavam que não era somente pela fé em Jesus que os gentios podiam fazer parte do povo de Deus. Era pela fé. Mas eles também tinham que seguir as obras da lei. As obras da lei eram o quê? Essas coisas que os judeus faziam que diferenciavam eles dos outros povos. E é isso que Paulo está combatendo aqui em Romanos e em Gálatas. Ele, inclusive, está combatendo, se vocês forem ler depois o início de Romanos e Gálatas, Paulo fala muito sobre a circuncisão, que essas pessoas estavam dizendo que os gentios que se convertiam, eles tinham que passar pela circuncisão. E Paulo está dizendo que isso não era necessário. E é claro, o argumento de Paulo ele não está restrito só a essas questões culturais, como ele também em outros momentos fala de obras, e ele fala que não existe nenhum tipo de obra e nenhum tipo de tentativa que a gente possa fazer para conquistar a justificação diante de Deus, nem mesmo obedecer às leis de Deus. O argumento de Paulo é que as boas novas, tanto para os judeus quanto para os gentios, são que Jesus morreu no nosso lugar para satisfazer a justiça de Deus em relação aos nossos pecados, para que assim nós fôssemos justificados. E como nós falamos antes, justificação é ser declarado justo diante de Deus. Mas tem um problema. A palavra de Deus nos diz o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, pois não há quem faça o bem, não há um sequer. Ou seja, é impossível nós sermos justificados por fazermos boas obras ou por obedecermos à lei de Deus, porque ninguém consegue fazer isso. Ninguém tem capacidade de fazer isso. Não existe ninguém justo. Mas felizmente a palavra de Deus também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em vez de derramar sobre nós a justa condenação, Deus derramou ela sobre Jesus na cruz, e o juízo que nós merecíamos foi derramado sobre Cristo. E pela graça de Deus ele fez isso, e agora, mediante a fé em Jesus e no sacrifício de Jesus, nós podemos ser justificados. Deu para entender até aqui? Mas, ok. Então a gente entendeu que
não existe nenhuma forma de a gente se tornar justo diante de Deus, a não ser pela fé nós acreditarmos no sacrifício de Jesus, certo? Mas se é assim, então por que Tiago diz que as pessoas são justificadas pelas obras e não somente pela fé? A gente ainda não conseguiu responder isso. E para isso a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez com os escritos de Paulo. A gente tem que entender o contexto e para quem Tiago estava escrevendo as cartas dele. Enquanto Paulo estava combatendo esses judeus cristãos que estavam ensinando que um gentil que se convertesse, além de ter fé em Jesus, precisava cumprir as leis do Antigo Testamento, Tiago estava combatendo outro tipo de pessoa. Ele estava combatendo as pessoas que afirmavam ter fé, mas cuja vida não demonstrava essa fé. Na cabeça desse tipo de pessoa, o pensamento era bem simples. Eu creio. E se a justificação é pela fé, estou salvo. Garanti o meu lugar no céu. Não preciso fazer mais nada. Acabou. Alguns, inclusive, provavelmente se orgulhavam de crer em um só Deus, já que naquela época a maioria dos povos criam em diversos deuses. E essas pessoas estavam certas em acreditar na existência, porque existe mesmo só um Deus. Inclusive, Tiago afirma para elas: você crê que Deus é um só? Faz bem. Parabéns. É isso mesmo. Mas tem um detalhe. Não sei se vocês sabem, mas o diabo não é ateu. Até os demônios creem e tremem. E para provar que a fé sem obras é inútil, Tiago cita o mesmo exemplo de Abraão que Paulo citou. Ambos dizem que Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído para justiça, ou seja, crer em Deus o justificou. Mas agora prestem bastante atenção no texto de Tiago. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E aí se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Tiago em momento nenhum nega que Abraão foi justificado pela sua fé. Ele diz que a fé de Abraão se consumou, ou seja, ela se mostrou verdadeira através das suas obras. E assim se cumpriu aquilo que Deus havia dito. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão creu em Deus com uma fé verdadeira no que Deus disse na sua palavra. E a sua fé o justificou diante de Deus. Pois lembre-se, como a gente aprendeu com Paulo, não existe nenhuma outra forma de nós sermos justificados diante de Deus a não ser pela fé. Mas Tiago diz que essa fé justificadora e salvadora que atuou em Abraão, ela se provou verdadeira através da sua obediência ao Senhor. Tiago não está dizendo que quem faz coisas boas pode alcançar a justificação. Ele não está dizendo que nós temos algum mérito na nossa salvação. Ele também não está dizendo que nós somos justificados e salvos por obedecer às leis de Deus. Ele está dizendo que se a sua fé é verdadeira, ela produz transformação na sua vida. Se você diz que tem fé, mas a sua vida não está num processo constante de santificação e obediência ao Senhor e à sua palavra, e de prática de boas obras para com os seus irmãos e para com as pessoas ao seu redor, isso significa que a sua fé é morta. E o que é uma fé morta? Tiago também responde. É como um corpo sem espírito. Ou seja, é uma coisa inútil. É algo que não tem mais função nenhuma. O destino de um corpo morto é o quê? É apodrecer e com o tempo desaparecer. E esse é o mesmo destino de uma fé morta.
Em Mateus 7 e Lucas 6, Jesus diz que uma árvore é conhecida pelos seus frutos, que árvores boas produzem frutos bons e árvores más produzem frutos maus. E ele termina dizendo que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E esse é o mesmo destino de uma fé morta. Irmão, se depois vocês forem motivados a ler as cartas completas de Romanos, Gálatas, Tiago e Hebreus, vocês vão notar que todas elas têm uma coisa em comum. Sempre ao redor dos ensinamentos a respeito de fé, também tem uma série de ensinamentos sobre vida prática. Ou seja, o ensino da fé nunca vem separado da prática de boas obras. Mas se a gente parasse por aqui, tudo isso fica muito teórico, né? Já deu para a gente entender que não existe fé verdadeira que não produz obras. Mas afinal, o que são essas obras? E agora eu vou fazer rapidamente uma pequena lista apenas no que está escrito um pouco antes e um pouco depois de todos os textos que a gente leu até agora. Em Romanos, Paulo fala sobre glorificar e dar graças a Deus, não adorar falsos deuses, não se entregar a práticas sexuais contrárias à criação de Deus nem à sensualidade, não sermos injustos, perversos, avarentos, maldosos, invejosos, cruéis, criadores de discórdia, enganadores, maliciosos, difamadores, caluniadores, insolentes, arrogantes, orgulhosos, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem empatia e sem misericórdia, e não julgar nem condenar os outros, porque nós também somos pecadores. E aqui também aparece algo muito interessante. O mesmo Paulo que nos ensina que nós somos justificados somente pela fé, afirma o seguinte em Romanos 2, do 5 ao 8. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Paulo não está dizendo que as obras nos salvam. Ele está dizendo que no juízo de Deus, as obras elas revelam quem realmente pertence ao Senhor. As obras não são a causa da salvação, mas elas são a evidência da salvação. Em Gálatas, Paulo repete o ensinamento de Jesus sobre amar ao próximo como a si mesmo. E ele também afirma que nós devemos viver no Espírito para que nós não venhamos satisfazer os desejos da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na carta de Tiago, ele fala sobre alegrar-se nas provações da nossa fé, sabendo que elas produzem perseverança, pedir sabedoria a Deus sem duvidar, não sermos inconstantes, estarmos prontos para ouvir, sermos tardios para falar e para nos irarmos. Deixar toda impureza e maldade, acolher a palavra de Deus com mansidão, ser praticante da palavra e não apenas ouvinte, controlar a língua, que Tiago afirma ser como fogo, que pode causar danos terríveis, visitar e ajudar os necessitados, não se contaminar com o mundo e com o pecado, não tratar os pobres com desprezo, nem os ricos e influentes com tratamento especial, ajudar os irmãos que estão passando necessidades, não apenas com palavras, mas dando a eles o que eles precisam, e obedecer à palavra do Senhor. E mais uma vez, assim como Paulo, Tiago também repete o ensinamento de Jesus sobre amar o próximo como a si mesmo. E por fim, Hebreus fala sobre animar uns aos outros na prática de boas obras, não deixar de congregar, admoestar uns aos outros em amor,
não continuar pecando deliberadamente, compadecer-se daqueles que são perseguidos por causa de Jesus, não perder a confiança em Deus mesmo em meio às tribulações, não retroceder na fé e perseverar até o fim, até que alcancemos a promessa do Senhor. Irmãos, a vida cristã não é uma lista de regras, não é uma lista de coisas que nós podemos e não podemos fazer. Mas ainda assim a Bíblia tem várias listas. E não é por meio do cumprimento de todas essas coisas que nós lemos agora que nós alcançamos a justificação e a salvação. Mas essas coisas são a evidência que a nossa fé é viva e verdadeira. Uma fé viva, ela sempre produz uma vida transformada. E por fim, para ser justo com Lutero e com Calvino, que eu citei no início dessa mensagem, eu quero ler 2 breves citações deles a respeito de fé e obras. No prefácio do comentário de Lutero sobre a Carta aos Romanos, ele escreve o seguinte: ó, como é viva, ocupada, ativa, poderosa essa fé. Assim, é impossível que não faça boas obras incessantemente. É impossível separar as obras da fé. Assim como é impossível separar o calor do brilho do fogo. Calvino escreve na sua principal obra, As Institutas da Religião Cristã, o seguinte: assim é tão claro quanto verdadeiro que somos justificados não sem obras. Entretanto, não por meio das obras, já que em nossa participação em Cristo, que nos justifica, a santificação está incluída tanto quanto a justiça. Ou seja, nós somos justificados pela fé em Jesus, mas todo aquele que é verdadeiramente justificado também vai passar por um processo de santificação. Não é por meio desse processo, nem por meio das obras que nós somos justificados. Mas não existe justificação, nem fé verdadeira que também não produza transformação, santificação e boas obras. E com tudo isso nós chegamos na parte final dessa mensagem, que tem como tema Viva a Fé. Mas então como é que, diante de tudo isso que nós lemos e aprendemos, como que eu posso viver a minha fé? Eu vivo a minha fé tendo uma fé viva. Nós aprendemos que Paulo e Tiago, na verdade, eles não se contradizem. Paulo nos ensina que não são as obras que nos justificam, mas sim a fé. E Tiago nos ensina que uma fé verdadeira que justifica produz boas obras. Se nós cremos que Deus existe e acreditamos que nós somos justificados pela graça, mediante a fé em Jesus, essa fé precisa produzir frutos. Não são as obras que nos salvam, mas não existe fé verdadeira sem obras. E resumindo tudo que nós definimos sobre obras, nós podemos dizer que uma fé verdadeira produz uma vida de santidade, de obediência e fidelidade ao Senhor. Uma fé verdadeira produz frutos de arrependimento e o fruto do Espírito. Uma fé verdadeira produz boas obras de amor aos nossos irmãos e aos necessitados. E que assim seja a nossa fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos ensina tantas coisas, Pai. E nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Pai. E nós nos aproximamos de Ti, Pai, crendo que o Senhor existe e o Senhor recompensa aqueles que Te buscam com fé, Pai. E nós Te pedimos, Pai, que essa nossa fé, que nos justifica pela graça e pelo sacrifício de Jesus, seja verdadeira, Senhor. E que
ela seja refletida nas nossas vidas com santidade, com fidelidade, com obediência e com boas obras, Senhor. Nos ajuda, Pai. O Senhor sabe que nós somos falhos, fracos, pecadores, e até para isso nós dependemos de Ti, Pai. Assim como nós não temos mérito nenhum na nossa justificação e na nossa salvação, tudo depende do Senhor. Para que a nossa fé seja verdadeira, nós dependemos também do Senhor, Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, nisso, para que a gente caminhe, Pai, e viva uma vida que te agrade e te glorifique, Pai, através da nossa fé e através dos frutos que essa fé produz. Em nome de Jesus. Amém.